Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Alan Paisani, atuo no planejamento sucessório e é uma satisfação poder participar do primeiro simpósio da ABRADA, da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. E hoje eu quero trazer um pouquinho e trocar algumas ideias com vocês sobre esse tema que é muito importante e que é um tema que impacta as famílias do agronegócio, de forma direta ou indireta. Então, para iniciar esse bate-papo, eu queria trazer um pouquinho e comentar sobre o que é efetivamente o planejamento sucessório. Muitas pessoas falam sobre esse tema, muitas pessoas utilizam isso no dia a dia, mas às vezes nem sabem do que realmente se trata isso. Então, o planejamento sucessório nada mais é do que ter como objetivo a transmissão de bens em vida, né? E aonde que se encaixaria isso efetivamente no produtor rural? O produtor rural, aquele que começou pequeno e foi aumentando as suas terras ao longo do tempo, ele é muito resistente quando você fala sobre a sucessão, tendo em vista que por tudo que ele passou, toda a garra, todo o suor que ele teve durante todos os anos de concretização desse patrimônio, da aquisição de terras e até mesmo da supervalorização de imóveis que nós temos no nosso país, que acabam projetando os valores muito mais altos do que aqueles que quando adquiriram, o produtor rural, pessoa física, ele acaba tomando aquilo com muita resistência, porque para ele é muito difícil ver esse patrimônio que atualmente está sob seu comando ser passado, às vezes, para o nome de uma pessoa jurídica ou até mesmo para o nome dos seus filhos. Então, esse é um tipo de produtor rural, pessoa física, que ele é mais resistente quando você fala sobre o planejamento sucessório. Mas, por outro lado, nós temos também os produtores rurais que já são pessoa jurídica. São aqueles gestores que já têm uma visão macro, são empresários rurais que já têm uma estrutura mais moderna, mais qualificada, mais organizada, que para eles já soa muito mais simples falar sobre o planejamento sucessório do que para o produtor rural pessoa física. E qual que é a essência desse planejamento para ambos, para o produtor rural pessoa física como para a pessoa jurídica? A essência disso é que você concede uma alternativa para a sucessão desse patrimônio, para a sucessão das terras, e ainda você gera uma proteção patrimonial. Mas de que forma que acontece isso? Então, se você pegar a forma técnica, seria pegar as terras do produtor rural, né, o patrimônio em si que ele constituiu durante todo esse tempo, e integralizar numa pessoa jurídica. A partir do momento que você integraliza esse patrimônio, essas terras na pessoa jurídica, você vai condicionar as doações dessas cotas. Normalmente e comumente é utilizado as pessoas jurídicas na forma de holding, né? Nós até tivemos uma colega que falou sobre especificamente holding hoje nas nossas palestras. Então, o que acontece? Quando você transfere esse patrimônio para a pessoa jurídica e depois faz a doação dessas cotas dessa pessoa jurídica para os herdeiros, automaticamente você vai conceder uma facilitação da transmissão de bens em vida. E isso afasta o fator morte, que é quando geralmente ocorre o inventário. Aquele inventário extrajudicial que veio facilitar a vida das pessoas, mas também o inventário judicial, que normalmente, até por conta, às vezes, de problema de divisas, como apontou o colega anterior, Afonso, dentre outras questões, pode ser levado para o judiciário. E a partir do momento que é levado para o judiciário, aí tudo pode acontecer. Então, o planejamento sucessório, ele vem muito nessa defensiva, muito na prevenção. Trabalhar antes para evitar o depois. Então, a integralização desses bens da pessoa jurídica é uma das formas. Logicamente, nós temos diversas outras formas de concretizar um planejamento sucessório, tanto para a família do agro, quanto para uma família empresária comum, quanto para qualquer atividade nicho do mercado. Nós temos os seguros, nós temos a previdência, nós temos outras possibilidades. Mas, pela nossa experiência, o que a gente atua aqui especificamente é mais com as pessoas jurídicas. E o que vai conceder, além dessa facilitação da transmissão de bens? Como eu disse anteriormente, é muito provável que automaticamente, de uma forma muito natural, esse planejamento vai conceder uma proteção patrimonial para o produtor rural.
Porque na medida que você integraliza essas terras na pessoa jurídica, você consegue constituir outra pessoa jurídica para trabalhar com a operação do negócio. Então, veja bem, olha a diferença. Nós teríamos uma empresa, que nós chamamos até como uma empresa COF, que é onde vai ficar guardado o patrimônio do produtor rural, e, a par disso, nós temos uma empresa que vai operar. Efetivamente, é a empresa operacional que dá as caras. Mas dá as caras para quem? Dá as caras para os fornecedores, dá as caras para a legislação trabalhista, para eventuais multas, autuações, dentre outros fatos corriqueiros que acontecem na vida do produtor rural e também de qualquer outro empresário. Dia a dia acontecem coisas boas e ruins dentro das empresas. Então, esta empresa operacional é quem estaria à frente dessa instabilidade. Instabilidade que vem até mesmo da economia, da política e normal do empreendedorismo nato que nós temos no nosso país. Então, a partir desse momento que você faz essa distinção entre o patrimônio, as terras, aquelas que foram tão conquistadas durante anos pelo produtor rural, e você traz ela e separa para uma empresa, para uma pessoa jurídica em específico, e por outro lado, você tem uma empresa que está somente operando, você consegue afastar e gerenciar riscos. Tá? Ele vai conceder uma proteção patrimonial, isso tem que ficar muito claro também. Nós não compactuamos com a chamada blindagem patrimonial, né? A blindagem em si, como muitos falam, ela não existe uma blindagem efetiva, existe uma proteção. A qualquer momento, dependendo do que acontecer nessa empresa patrimonial e na operacional, podem sim ser interligadas para ter uma responsabilidade de alguma dívida, algum inadimplemento, algum problema fiscal ou até mesmo trabalhista. Mas é fato que a essência é constituir, sim, uma proteção e uma divisão desse patrimônio. E o que acontece quando você faz essa divisão patrimonial? O que mais concede? O tipo tributário que você vai eleger para cada uma dessas empresas. Então, olha só, nós já temos o benefício da transmissão de bens facilitada, nós já temos a proteção patrimonial e agora nós chegamos em algo que é mal visto pela população do Brasil, não pela legislação em si, mas pela sua complexidade. A legislação tributária é um horror no nosso país. Não é à toa que os nossos governantes atualmente estão trabalhando com as reformas, tanto administrativas, tributárias, como para toda a população. Por que isso? Exatamente pela complexidade. Então, a partir do momento que você consegue fazer uma separação e uma simplificação entre uma empresa patrimonial e uma empresa operacional, você também consegue distinguir melhor qual é o objetivo e aonde você vai alocar o regime de tributação. Por exemplo, hoje nós temos o Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Diante do contexto da utilização de cada caso, você pode fomentar uma dessas possibilidades de regimes. O que você vai verificar o que aquela família em especial necessita e o que vai se encaixar para ela, o que vai se encaixar para o negócio dela. Isso é outro ponto extremamente relevante e muito importante no planejamento sucessório. O planejamento sucessório por si, ele envolve muitas áreas do direito. É o direito tributário, como acabamos de citar agora, é o direito societário, porque vai ter a constituição, o desenvolvimento e até mesmo a extinção da empresa, e é o direito sucessório, porque nós temos que respeitar a meação da esposa, do esposo e a legítima. Todos nós sabemos que o regramento brasileiro prevê certas normas específicas com relação à legítima, e isso deve ser respeitado, porque pode gerar uma nulidade futura, que é o que ninguém quer e ninguém pode assumir esse risco. Então, diante dessa complexidade do planejamento sucessório, é muito importante que faça essa divisão e que se converse muito bem com a família. A família tem que ter o conhecimento do começo ao fim e também tem passos posteriores que preservam a continuidade daquilo que o profissional está montando. Por exemplo, nós atendemos clientes aqui no estado do Paraná, onde nós constituímos o planejamento sucessório, e desde a nossa primeira reunião, os clientes já ficam sabendo, inclusive das normas técnicas e dos riscos que esse planejamento pode trazer para o seu negócio. Mas, como eu disse lá no começo, tem alguns clientes produtores rurais que eles são mais resistentes para isso, porque eles têm medo.
eles não se sentem confortáveis em tirar de si todo aquele cotejo, tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi construído durante uma vida e de repente vem em nome de uma pessoa jurídica. Ainda que ele faça parte, ainda que ele seja administrador e usufrutuário vitalício desse patrimônio, existe essa resistência. Já essas outras pessoas jurídicas, produtores mais organizados, já se sentem mais confortáveis, mas da mesma forma, o papo tem que ser muito aberto, a ideia tem que ser muito bem elaborada, tem que fazer o desenho da família, conhecer os interesses, os anseios da família, para conseguir constituir algo realmente sustentável e que decorra durante muitos anos e a gente não tenha problema nenhum por tudo que foi construído. E efetivamente a família consiga usufruir de tudo aquilo, de todo esse procedimento, esse processo. E chegando nesse assunto da família poder usufruir, nós temos uma peça-chave no meio de tudo isso, que são os herdeiros, que na verdade a gente nem gosta de citá-los assim, quando estamos fazendo o planejamento sucessório. O que a gente gosta de falar são em sucessores, porque herdeiros, como já disse Augusto Cury, são aquelas pessoas que têm um perfil de gastadores, são aquelas pessoas que acabam recebendo um patrimônio e acabam vendo, principalmente quando se trata de terras, quando se trata de propriedades rurais, que têm o seu valor muito alto, acabam vendo uma oportunidade de proveito econômico próprio e não se preocupa mais com a atividade econômica em si, não se preocupa mais com tudo aquilo que o fundador acabou constituindo e criando durante toda uma vida. Isso é um problema. Então, a gente não gosta de tratar herdeiros como herdeiros, a gente gosta de tratar os filhos como sucessores. Mas qual que é a diferença? A diferença é muito grande, a diferença é gritante, porque sucessores são aquelas pessoas que estão aptas a suceder, são aquelas pessoas que estão aptas a dar continuidade a algo. Que no nosso caso, da família do agronegócio, é continuar a produção, é continuar a compra e venda, é continuar o fornecimento, seja do produto que for, da mercadoria que for. E essas pessoas com muita qualidade, essas pessoas com estudo específico, essas pessoas com profissionalização e especialização vão conseguir levar o legado dos seus fundadores para toda uma vida. Inclusive, vão conseguir passar para outras gerações. Porque a gente muito bem sabe que nós temos um déficit de passagem de gerações. Somente 30% das empresas sobrevivem quando passam da primeira para a segunda. Esse número despenca da segunda para a terceira geração. Quem dirá da terceira para a quarta? E aonde que mora o maior problema nisso? É exatamente nos sucessores. Aliás, a falta deles. É somente porque os fundadores acabam deixando essa preocupação de lado e se preocupam somente com o seu patrimônio. Só que a vida passa. E esse ano foi uma demonstração muito atípica do que nós tivemos, porque a pandemia leva as pessoas embora de uma forma muito rápida. Então, infelizmente, ou felizmente, está na hora das pessoas criarem essa conscientização e trazerem a si esse diálogo. E esse diálogo do planejamento sucessório é muito importante que seja feito de uma forma madura, dentro das próprias casas. Então nós temos que passar esse conhecimento, passar essas informações para as famílias do agronegócio, para que eles entendam a importância de se planejar. Nada é feito sem um planejamento, né? Se nós pegarmos uma plantação de uma cultura, nós sabemos que teve todo um planejamento, né? Teve a preparação da terra, depois teve a plantação, até a colheita. Então teve um planejamento. Por que o patrimônio, por que a sucessão não deve passar por isso, né? Por que as pessoas às vezes têm essa concepção? Então tem que mudar isso. As pessoas têm que trazer assim e verificar e procurar entender quais são as benesses desse planejamento. Escolher um profissional para isso, porque é muito importante estar assim, alavancado por um profissional de direito que tenha um conhecimento jurídico, por conta das diversas áreas que envolvem o planejamento, como eu já disse aqui, e também um profissional contábil, né? Justamente porque vai ter a questão da empresa, vai ter a questão da tributação, das declarações para o fisco, então tem bastante coisa envolvida. E também, falando de sucessores e dos herdeiros, que a gente comentou há pouco, nós também temos um problema recorrente,
que verificamos nessas empresas familiares, nesses produtores rurais, nessas famílias do agronegócio, que são aqueles herdeiros, aqueles sucessores que não participam do negócio, efetivamente. São aquelas pessoas que trabalham com outra coisa totalmente diferente da produção e da atividade que seu fundador constitui dia a dia. E como é que faz para tratar essas pessoas, né? Quando você tem um herdeiro, ou um sucessor, melhor dizendo, que atua diretamente com o pai, ele tem a visão do negócio, ele tem a visão do dia a dia, ele está alavancando o negócio junto com o pai. E aquele sucessor que está longe da família, que está trabalhando em outra cidade, outro estado, ou outro nicho de mercado, a união desses dois é muito interessante, desde que os dois estejam em sintonia e desde que os dois estejam afim de produzir com o negócio, mesmo que estejam longe, porque um tem uma visão mais específica do dia a dia, o outro vai ter uma visão mais macro, vai poder participar dos conselhos da família, vai poder participar das decisões pontuais para destinação de eventual patrimônio, de produção, compra, venda, fornecimento. Então, com essa união, seria um indício perfeito de uma sucessão de sucesso. Mas quando a gente só tem um filho ou dois ou mais filhos que não estão efetivamente na produção em si, é possível fazer a sucessão? É possível, sim. A sucessão também ela é muito benéfica para aquelas pessoas que não têm os filhos no dia a dia do seu negócio. Tendo em vista que, por mais que ele esteja em outro nicho do mercado, por mais que esses filhos não estejam no dia a dia da família, eles conseguem participar e também constituir conselhos administrativos para o negócio, seja com membros da família, sejam com terceiros, gestores, profissionais, administradores de um negócio. E esses sucessores vão participar de temas pontuais, de temas decisivos que vão sim dar um direcionamento diferente para todo o negócio. Então, diante de todo esse contexto que nós vimos, e o papo é longo em relação a isso, poderia ficar por horas discorrendo sobre os benefícios de um planejamento sucessório, mas o pouco aqui que nos permitiu, o pouco tempo que nos permite falar um pouco sobre isso, vocês já perceberam o quanto é interessante se planejar, né? Tudo na vida é um planejamento, em especial quando envolve família, patrimônio e governo, né? Lembrando que o governo sempre quer tirar uma lasquinha do patrimônio das pessoas. Então, é importante, através da elisão fiscal, estratégias jurídicas lícitas, que a gente consiga criar mecanismos para essas empresas do ramo agronegócio, do ramo do agronegócio, ter sustentabilidade juntamente com seus sucessores. Então, era esse que é o recado que eu queria deixar para vocês e até a próxima. Alan, quero te agradecer muito, viu, a super contribuição. Eu adorei ficar assistindo aqui. O quanto você trouxe sobre esse tema, gente, que é um tema, né, Alan, ele é intrínseco ao agronegócio. Porque no agronegócio, principalmente, que a gente fala muito de famílias, né, quando a gente fala de agronegócio. Então, a sucessão é um ponto fundamental. Você trouxe de forma brilhante mesmo. Parabéns pela exposição, Alan. Foi um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado, Rani. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.